Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos colocar aqui para fazer uma oração. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nosso Pai celestial, no nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, nesta manhã de hoje para aprendermos da Tua Palavra, crescermos na graça e crescermos no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abre os nossos olhos espirituais, abre os olhos do nosso entendimento, abre-nos a Tua Palavra. Nos concede no pleno conhecimento do Senhor Jesus o espírito de sabedoria e revelação. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que nós conheçamos tudo que o Senhor tem nos dado gratuitamente através da Tua Palavra. Oh Pai, Tua Palavra diz que o Espírito perscruta todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Que Teu Espírito nos revele as Tuas profundezas por meio da Tua Palavra, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Graças Te damos, Senhor. Amém. Amém, amém. Pode se sentar, meus irmãos. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nem me apresentei, né? Tem gente que já conhece a gente já. Mas meu nome é Cleber Araújo, sou pastor e também faço parte da diretoria do Jesus Vida Nova. Normalmente vocês vão ver eu por aqui. No ano que vem, provavelmente, vou estar um mês aqui e um mês na feminina. Dando tudo certo, para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos estudar hoje, irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, a oração modelo. A oração do Pai Nosso. Pode ser que alguém ache que seja bem simples, mas ela tem princípios poderosos e bastante revelações da palavra dentro desta oração modelo. Nós vamos estudar um pouco de forma mais aprofundada, não ficar na superfície da oração. Fala assim, tudo que Jesus ensinava. Tudo que Jesus ensinava. Todos repitam aí para fixar na cabeça, diga assim, tudo que Jesus ensinava. Tudo que Jesus ensinava. Tinha princípios. Tinha princípios. Então, nós precisamos entender o quê? Princípios são eternos, irmãos. Os princípios que existem de Deus são princípios eternos. Tudo que vem da palavra como mandamento, ou que vem como um ensino, ela está baseada em princípios eternos. E aqui ele vai fazer princípios de oração, para serem usados na oração. Mateus 6, versículo 9. Quem pode fazer a leitura do primeiro versículo aí? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Então, a primeira informação que nós temos da forma de orar, que nós temos dois princípios aparecendo logo de cara. Um princípio é explícito e outro princípio é implícito. Explícito é aquilo que está de forma clara, de forma nítida. Implícito é aquilo que está revelado, mas está escondido dentro do texto. Amém. Não está de forma explícita, tão na cara assim, mas implicitamente ele está envolvido. Que é paternidade e filiação. Paternidade e filiação. Então, logo de cara nós temos esses dois princípios. É a primeira coisa que nós temos de cara como princípio de revelação dentro de Mateus 6,9. Porque ele começa orando, dizendo, Pai Nosso. O primeiro princípio é que existe um Pai. Se existe um Pai, existe um Filho. Então, de forma explícita está o Pai, a paternidade. De forma implícita tem o Filho e a filiação. Então, quem é o Pai? Quem é o Pai? Deus. Pai. O Pai
Pai é Deus. Quem é o Filho? Jesus. É Nós. nós. Quem está orando? Jesus. Quem está ensinando a oração? Jesus. Em primeira mão, Jesus. Amém. Em segunda opção, nós. Amém. Glória a Deus, irmão. Deus seja louvado. Então, Filho, Jesus. Depois, É nós. igreja. Venha a nós o teu filho. São princípios isso aqui, irmão. Só princípios. O pai está falando de Deus, mas o filho não é Deus? É Deus, o filho também é Deus. Verdade. Mas o Deus que se fez carne. Amém. Jesus é o Deus que se fez carne. Então, fala assim comigo, fala assim comigo. Fala assim, a paternidade A paternidade e a filiação e a filiação dentro da divindade Dentro da divindade, só passou a existir só passou a existir com a encarnação do Verbo. com a encarnação do Verbo. Glória a Deus. Tem um texto em Provérbios que já profetizava isso. Que ele começa a falar sobre... É Provérbios ou Eclesiastes? Fugiu a memória. Que ele começa a falar sobre as obras da criação e aí ele fala: você sabe o nome dele? Você sabe o nome do seu filho? Então era uma profecia de que haveria um filho encarnado. Tem gente que acha que na eternidade havia esse tratamento de pai e filho, mas não é verdade. O tratamento de pai e filho só começa com a encarnação. Eu vou mostrar uns textos aqui para vocês agora. Como que havia o tratamento antes. João capítulo 1, verso 1. João 1, verso 1. João capítulo 1, versículo 1. O tratamento de pai para filho é só após a Só com a Encarnação. Não tem reencarnação. Reencarnação é doutrina espírita. Encarnação. Encarnação, que é o ato de se fazer carne. Deus se fez carne. Então, encarnação, encarnou. Reencarnação é encarnar novamente. Aí é doutrina espírita. Encarnação. João capítulo 1, Versículo versículo 1. Quem quiser pode ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ó, no princípio era o Verbo. O Verbo. Então qual era o nome de Jesus na eternidade? Deus. Verbo. 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 No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então está dizendo que o Verbo tem natureza divina. Vamos embora. Fala assim comigo, o Verbo tem natureza divina. Tem natureza divina. Então, ele não só estava com Deus, como ele próprio era Deus. E por que ele fala era e não fala é? Por causa da encarnação. João 1,14. Não, vamos continuar. Vamos ler do 1 ao 4. 1 ao 3 e depois a gente vai para o 14. Quem leu aí do 1 pode ler do 1 ao 3 aqui de novo. Do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas para ele, e sem ele nada do que era feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Segura, ó. Ele estava na onde com Deus? No princípio. Que princípio é esse? No princípio da criação. Foi assim, se você puder circular na sua Bíblia, tem gente que não gosta, mas não perca tempo, irmão, de verdade. Estude a Bíblia
Faz anotação, faz marcação, escreve, faz desenho, faz tudo que der para Glória a fazer. Deus. Esse princípio primeiro que está aqui no verso 2 é o criacional, mas você viu que no versículo 1 também tem um princípio ali? O princípio era o verbo. Ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era? Deus. Então, nesse princípio que está aqui do versículo 1, não existe nada, só existe Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era? Deus. Fala comigo, princípio absoluto. Princípio absoluto. Então, em João capítulo 1, ó, João 1, versículo 1, é o princípio absoluto. Eita, o que eu fiz aqui nesse excesso? E João capítulo 1, verso 2, princípio criacional. Princípio criacional. Capítulo 1, versículo 2. Esse princípio criacional aqui é igual a Gênesis 1. Então, João capítulo 1, versículo 1, é um princípio absoluto, não havia nada, só havia Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Pode ler? Pode. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pronto. Estando na forma de? Deus. Deus. Não teve por? Usurpação. Não usurpou, não quis usar-se desse direito que ele tinha. Ele já tinha o direito, porque ele estava nessa forma. Qual é a forma de Deus? Está falando Filipenses 2,6. O que é a forma divina? Eu vou até tirar esse Filipenses 2,6 por enquanto daqui. Teve por usar. Assim. Vamos lá. O que é a forma de Deus que está em Filipenses 2,6? Qual é a forma de Deus? Você sabe qual que é a forma de Deus, Julinho? Lê aí para mim João 1, 23 e 24. João 1, 23 e 24. Vai lá, Julinho. Lê aí.
disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Não, João 4, perdão. João 4? 23. Eu falei 3, né? João 4. 4 dos 3. 23 e 4. Espírito. Vai, leia o texto, rapaz. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Deus não tem. Deus, até o verbo se fazer carne, não tinha nada corpóreo em Deus. Então a forma divina é uma forma espiritual. Então Deus é espírito, que faz parte da essência da natureza de Deus. Deus é espírito. Então quando fala que ele estava na forma de Deus, e depois ele toma a forma de homem, ele tinha uma forma espiritual e agora vai ter uma forma corporal. A prova está no versículo seguinte, que fala: não usurpou ser igual a Deus, mas despojando-se da sua glória, tomou a forma de servo. Encontrado na forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Diga amém. Amém. Então, a forma que Deus estava, que o verbo, no caso, que é Jesus o verbo, era a forma de Deus, dentro do princípio absoluto, a forma espiritual. Só havia Deus, não havia mais nada. Estava lá o Pai, estava o verbo, estava o Espírito Santo. Diga amém. Amém. Então, era a única coisa que havia, não havia mais nada. Não havia mais nada. Tanto que quando vai começar o princípio criacional, que é Gênesis, que é João capítulo 1, verso de número 2, ele estava no princípio com Deus, e aí depois no 3 já vai dizer: todas as coisas foram feitas por ele, e tudo que foi feito sem ele não se fez. Então está mostrando que o versículo 2 é um princípio criacional. Então nós temos o princípio absoluto e o princípio criacional. Quando vai no princípio criacional, você vai para Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus, céus e a terra. A terra estava sem forma, vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, quando Deus cria, você só vê Deus sendo falado e o Espírito de Deus. Por quê? Porque eles já existiam previamente. Fala assim: antes de qualquer coisa ser criada. Antes de qualquer coisa ser criada, O Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. Sempre existiram. Então, que eles são unidos, são três personalidades unidas. Três personalidades unidas. Só de uma forma rápida aqui, para ficar fácil de entender a divindade, o pessoal chama de trindade, não tem erro de chamar, mas aqui outras pessoas, quando ouvem trindade, tem gente que quer dizer que é três deuses, não tem nada a ver, são três personalidades. A palavra trindade é três personas. Tem as testemunhas de Jeová, tentam falar que o significado da palavra trindade é três deuses, mas nunca foi no conceito cristão três deuses. O conceito, isso daí é mentira. Mentira, nunca foi dentro do conceito cristão três deuses. São três personalidades do único Deus. Diga bem. Amém. E aí, como que a gente sabe que tem mais uma personalidade dentro da divindade? Por causa de João capítulo 1. Essas três é uma só. Um só. Três pessoas, É uma só. um só Deus. Exato. Não é uma pessoa, são três pessoas, Um só Deus. um só Deus. E qual é o conceito disso? Está lá em João 1. No princípio era o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele é Deus e está com Deus. Então está mostrando que tem mais de uma personalidade. E aí a gente vai descobrindo nas escrituras todas as três personalidades. A divindade das três personalidades, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como três pessoas pode ser um só Deus? Aqui nós estamos em quantas pessoas? 6. 3, 4, 5, 6. 6 pessoas dentro dessa sala de aula. Nós somos quantas igrejas? 6. uma só. Uma só. Uma só. A igreja Se torna só um corpo, né? É um só corpo. Então, e o que causa essa unidade? O Espírito. Lembrou? Texto. Recebeis um só Espírito. Por aí? O Bom, texto tem tá- sentido. Mas tem um texto que prova que o Espírito Santo é o agente causador de unidade.
tinha que lembrar, Júnior. Tá vendo que o desvio faz com o cabo? Vai lá. Então vamos lá. Efésios, capítulo 4, verso 3. É Efésios, né? Mas hoje minha cabeça não está bem. Acho que é. Senhor Jesus, Espírito Santo, me ajuda a entrar. 4. Glória a Deus. A unidade da fé. Leia o texto, rapaz. Para com essas coisas. Leia o texto. Você leu só a epígrafe, né? A epígrafe do capítulo. Você acha que eu sou besta, rapaz? Leia o texto. 4:3. 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo. Guardar a unidade do Espírito. Quem traz a unidade para o corpo? O Espírito. O Espírito traz a unidade para que o corpo da igreja seja um. Ou seja, o Espírito que está em mim está no irmão Robson. Está no irmão Robson, o Espírito Santo está no senhor. O senhor? Jesus. Da frente, Jesus. Reginaldo. Olha isso que Jesus. eu lembro do senhor. O senhor está lembrado de mim? Tô. Lá de Itaiaspé. Eu ficava mais na cozinha do que no culto, na escola, Ajudava no lá. ensinamento. Você servia de uma forma especial lá. Deus continue te abençoando. Amém. Tá em mim, o Espírito Santo está no Juninho. Tá em mim, está no Márcio. Tá em mim, está no Reginaldo. Glória a Deus. O Espírito que está em mim está em cada um dos irmãos. Isso nos torna uma só igreja. Uma só igreja, verdade. Não, eu não sou uma igreja, eu não outra igreja diferente. Por isso que eu sozinho não posso falar, eu sou a igreja. Eu não sou a igreja. Verdade. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas Mas nós somos a igreja. glória a Deus. O conjunto, né? O conjunto é a A igreja. igreja. Porque somos membros de um só corpo. Agora assim se entende a divindade, porque o Espírito é que traz a unidade das pessoas da divindade. O Espírito é do Pai e é o Espírito do Filho. E o Espírito traz a unidade nas pessoas da divindade de forma que não são 3 deuses e apenas um Deus. Vocês estão aí dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a forma mais simples e bíblica de se entender a divindade, ou como queremos chamar, a trindade. Diga amém. 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 Então, nesse passado da eternidade, vamos dizer assim, que é o era da eternidade, no princípio absoluto, só havia Deus, não tinha mais ninguém. Estava o Pai, o Verbo, o Espírito. E o Pai não era chamado de Pai. Pergunta como era chamado? Como era chamado? Ancião de dias. Ancião de dias. Daniel, abre aí, Daniel. Pelo menos é a linguagem bíblica que a Bíblia usa. Se eu não me engano, é Daniel 7, vamos ver. Daniel 7. Daniel 7. Glória a Deus. Daniel 7, verso de número 9. Glória a Deus. 7, 9. Pode ler, pastor? Pode. Eu continuo olhando. Eu continuei olhando. Até que foram postos os tronos. E os anciões de dias. Não, tá ancião. Ancião de dias. Se assentou ao seu vestido. Era branco como a neve. E o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo. E as rodas dele fogo ardente. E as rodas deles de fogo ardente. Aí um rio manava diante dele, milhares o serviam, milhões de milhões diante dele, assentou-se o juízo e abriu os seus livros. O que Daniel está vendo? O juízo do trono branco. Juízo do trono branco. Daniel está vendo o que é correspondente a Apocalipse capítulo de número 20. Em que os céus e a terra vão fugir, não vai se achar lugar para eles. E João vê o trono branco e assentado sobre ele aquele que vai julgar. E aí as almas vão ressuscitar, tudo aquele trâmite para ter o juízo final. Ele está vendo literalmente esse momento aqui, Daniel, em visão. E aí como que ele qualifica o Pai? Como um ancião de dias. Não é que é o nome dele.
Porque não foi revelado aqui o nome da pessoa do Pai, mas deu a característica dele, como um ancião de dias. Fala, como você sabe que esse é o Pai? Como que você sabe que esse é o Pai? Por causa dos versículos da frente, ele vê um como filho. Verso 13. Vou ler. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha as nuvens do céu, um como o filho do homem, Como o filho do homem. e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele, até a ele. Vê que ele não chama direto de filho do homem, ele fala como filho do homem. Continua? Por quê? Porque aqui ele está vendo Jesus Cristo já ressurreto. Como, filho? É. Semelhante. Porque ainda não era o filho, ele ia se tornar ainda. Tá aí? Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Olha lá. Aí foi-lhe dado domínio, honra, o reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. Isso aqui é lá para frente. Jesus ainda não está reinando sobre todas as nações, está? Não. Não. Então, o que ele está vendo são visões futuristas. Não tem nada a ver com o tempo dele. Então ele vê e descreve como é o Pai. Então, nós falamos o quê? Chamamos o Pai de ancião de dias. Ancião O de Filho dias. é o Verbo O Pai é o ancião de e o dias. Espírito. Então, na eternidade, havia essa relação em que tanto o ancião de dias quanto o Verbo e o Espírito viviam juntos e eles não precisavam ter criado nada, irmão. Porque eles eram suficientes uns um para o outro. Pericose, né, pastor? Pericorese. Isso aí, pericose. Ah, está aí escrito, você está aí com isso? Está pesquisando. Você acredita que eu estava esquecendo o termo? Esse Espírito Santo te usou para me ajudar, que eu tinha Glória a esquecido. Deus. Pericorese. O que é isso? É a dança da divindade. O pessoal chama de dança da divindade. Porque na eternidade eles se alegravam um com o outro. Fala assim, como se alegravam? Como se alegrava? É porque agora vai entrar os textos que eu estava falando, do princípio absoluto, que é esse aqui, ó. Na eternidade. Então, no princípio absoluto aconteceram algumas coisas. Mas vamos ver Deus nesse princípio absoluto. Efésios 1:4. Vocês viram o tempo que nós já estamos gastando falando só da primeira parte do Pai Nosso, o princípio de paternidade e filiação. Nem entrei no princípio em si. Estou dando a base para começar a falar do princípio de paternidade e filiação. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então nós somos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo, antes de criar. Então antes do princípio criacional houve um princípio absoluto. É uma prova textual. Um versículo que antes de haver esse princípio de criação, houve algo que era um princípio absoluto, onde só havia Deus. Mas ele nos escolheu nele, dentro desse princípio, antes de criar tudo. Fala para o irmão que está do lado assim, fala, você é importantíssimo. Vocês são importantes. Dentro do plano eterno de Deus. Dentro do plano de Deus. Fala para ele, você faz parte Você faz parte do plano eterno de Deus. do plano eterno de Deus. Você pode glorificar a Deus, porque Oh, Deus Deus, colocou Deus, você Deus, para louvar a Deus. Deus. Quem somos nós? Deus conta conosco. Verdade. Glória a Deus. Isso é o princípio absoluto, irmão. Glória Lá a na Deus. eternidade, antes de Deus criar qualquer coisa, Ele nos escolhe nele. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Nos escolhe em Cristo. Em Cristo nós fomos escolhidos ainda antes da fundação do mundo, antes de Deus criar qualquer coisa, cara. Glória a Deus, mano. Passou tanta gente na terra que nem sabia que era Jesus, mas você foi escolhido antes da fundação Glória a do mundo em Deus. Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe Glória um a Deus. propósito para a sua vida. Eu creio. Eu creio. E esse propósito não é um propósito que começou quando você nasceu, ele é antes de você nascer. Eu nasci. Olha, glória a Deus. Glória ao nome santo de Jesus. E quem éramos nós, irmãos? Usuários de drogas. Verdade. Entregue às trevas. Glória a Deus.
Talvez você tenha usado mais droga do que eu, talvez eu tenha usado mais do que você, talvez eu fui mais pecador que você, talvez você foi mais do que eu. Mas mesmo assim Ele nos amou e escolheu-nos e fez um propósito antes de chegarmos nessa Glória a terra. Deus. Antes dele criar sequer a terra. Glória, glória. Antes de começar Gênesis 1:1, Ele nos escolheu dentro de Cristo Glória a Deus. para um propósito. Aleluia. Glória a Deus. Nós não nos rendemos à vontade desse propósito logo de cara, a maioria de nós. Mas Ele nos trouxe para Ele. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Efésios 1:4, certo? Agora, você vai ver como esse Efésios 1:4, irmão. Ele tem tudo a ver com o Salmo 139, verso 16. Peço bem, tá? Salmos 139. Salmo 139. Glória a Deus, aleluia. Bom, provavelmente eu passo os 3 períodos de ensino sem conseguir falar do Pai Nosso todo. Se eu conseguir é porque é muita graça de Deus para conseguir falar. Onipresença e onipotência de Deus. Senhor. Você fica lendo todas as epígrafes. Cuidado com a epígrafe, irmão. Tem parte de epígrafe que vem escrita errado, viu? Quando você lê lá no Lucas 16, ali não é uma parábola, mas fala que é a parábola do rico e Lázaro. Ali não é parábola, ali é uma história real. Quem fala o nome de lá. Então nem toda epígrafe vem certa. A epígrafe não é texto bíblico. Epígrafe é aquela parte negrito que tem antes de começar o texto. Aquilo ali não é o texto. Aquilo ali é uma nota do autor sobre a perícope, sobre o texto que vem em si. Ele lê o texto Sobre o tema. e aí ele põe um tema acima do texto, mas às vezes dá erro naquele tema. Salmo 139. Vamos ler não só o versículo 16, não. Vamos ler do 13 ao 16. Glória a Deus. Pois possuístes os meus rins, entretecestes-me no ventre. É a mesma coisa que tecer, né? Igual se faz com os tricô. Como? Que nem a agulha de tricotando. Ah, tecer. Você já viu como que é aquela parte quando Dos músculos. mostra Os músculos, né? As linhas. aquele monte de fibra, tudo aquilo? Não parece um tricotado Uhum. internamente? Vai. Entristecesse-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei. Entreteceste-me. Nem entristeceu. Não entristeceu ninguém. Entreteceste-me. Vai. No ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Ó, Maravilhoso. de um modo terrível. Terrível. Tão maravilhoso. É terrível porque, irmão, tem como explicar o que Deus fez na criação do homem? Ninguém consegue. Já pegou para estudar a anatomia do homem? Os detalhes? Você já percebeu que se você não tiver o dedão do pé, você fica desequilibrado? É verdade. Sem o dedão da mão, você não consegue segurar as coisas? Verdade. Sem o fedor que você solta de axila e do chulés, de tudo, você não vai se preocupar em tomar banho? Tudo que Deus fez dentro de você tem um propósito. Todo o teu corpo, ele foi criado minuciosamente. Por isso que ele fala de um modo tão terrível. Vai. Eu te louvarei, porque o modo tão terrível, tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito Ele bem. está falando das obras de Deus na formação humana. Ele não está falando de outra coisa, na formação humana. Vai. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado. No oculto? Fui formado. Foi formado onde? No ventre. Leia o texto, não adivinha o texto, leia o texto. E entre... Não, ele falou ventre aí? Não. Então continua.
e entretecido como nas profundezas da terra. Ah, ele está lembrando da criação de Adão, que Adão foi formado do pó da... Terra. Terra. Glória a Deus. Entristecido. Vai, continua. Os 16, os 16 é demais. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Um corpo sem forma. Antes de você ser formado, o espermatozoide nem fecundou o óvulo, você ainda não foi formado. Mas ele já viu o teu corpo. Fala assim, Deus conhece o meu DNA. Deus conhece o meu DNA. Oh, para de graça. Algumas traduções dizem, tu viste a minha substância ainda informe. A substância sem forma, ele está falando do DNA, todos os códigos genéticos que havia em você. O seu código genético, o teu DNA, Deus já via. Porque se ele tiver você ainda sem forma, o seu corpo sem forma ainda vai ser formado. Glória a Deus. Vai. Informe. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas. Porque o DNA, irmão, tem muitos códigos. Cada DNA tem mais de milhares de códigos. DNA de cada pessoa. Depois os irmãos quiserem dar uma pesquisada, dar um Google. Põe lá quantas informações de códigos existem em um DNA. São mais de milhares, irmãos. É que eu não lembro a forma exata, a quantidade exata. Esses dias eu estava lendo sobre isso, mas se eu não me engano, chega até bilhões, se não me falha a memória. E cada um de Salvo engano. Mas se não for milhões, é pelo menos milhares de informações que existem. Dentro de um DNA, uma cadeia de DNA. Isso tudo é maravilhoso, irmão, porque os camaradas da ciência, para descobrir tanto de coisa, de informação que tem no DNA, sofreram. Deus tem escrito eles no livro dele, todinho. Terrível. Está tudo lá. Tudo que diz respeito ao seu DNA, às suas características, todo o seu código genético, tem lá um livro escrito tudo sobre você. Será que você tem importância dentro do plano divino? Vai, continua. As quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ó, então não existia nada. E ele foi anotando tudo. Tudo que tinha a ver com o código genético do teu corpo. Não tem como falar que isso daqui tem a ver com as coisas que você vai viver na Terra, porque existem traduções que sugerem isso, mas são traduções corrompidas. Por quê? Porque o texto está falando sobre a formação do corpo do homem. Então tem a ver com as informações genéticas e tudo que tem a ver com as características deste homem que ele está criando, Deus deixou registrado no livro dele. Quando dia a dia ele estava formando, nenhuma havia, mas ele estava projetando tudo isso. Diga bem. Amém. Onde era isso? Em um princípio absoluto, só havia Deus, não havia mais nada. Se nenhuma delas havia, nenhuma coisa existia, mas ele ia fazendo os projetos. É o que a gente chama de pericoreis. O Pai e o Verbo com o Espírito estavam em uma dança eterna. Dança eterna é uma linguagem simbólica de alegria, de gozo, de eles se completando a um outro sem necessidade de nada. Provérbios capítulo 8. Aqui, Provérbios capítulo 8, Cristo é revelado como a sabedoria. Aqui não é Cristo sendo criado, é Cristo como sabedoria sendo manifestado. Provérbios 8. Esse era o texto que você falou que você não sabe em Eclesiastes ou em Provérbios, né? Hã? Esse era o texto que você falou que você não sabe em Não. Eclesiastes ou Provérbios? Não? Não. É que eu me esqueci. Tem hora que eu me esqueço. Mas talvez eu ache.
partir do 22? A partir do 22? Calma, pai. Você fala um negócio aí, eu fui ver se eu achava o texto, eu fiquei preocupado com isso. Depois eu acho. Glória a Deus. Depois eu acho. Provérbios 8, 7? Sim. Verso 26. 6. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eita, não tinha feito nada. 27. Quando ele preparava os céus, ainda estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes dos abismos. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu aluno. Quem na sua Bíblia está arquiteto? Todo mundo está aluno? Tradução? Minha tradução é diferente. Minha tradução é diferente aqui. Ele Como que vem. está aí? Eu não enxergo bem, né? Verso 30. 30? Eu não enxergo muito não. E era seu aluno. Tem que Bíblia nesse. Escuro na dele. Vê aí se ele é na dele aqui hoje, menino. Veja. 30. Aqui tá bom. Aluno. Deixa eu ver aqui rapidinho. Presta atenção. Ensino, 30. Estava ao seu lado como arquiteto. Tem que comprar um óculos. Arquiteto. A melhor aluno. A melhor palavra para tradução aí é arquiteto. Arquiteto. Porque ele estava junto, executando a vontade do Pai. Porque tradução traduziu como aluno, mas a melhor tradução para esse versículo é arquiteto. E era cada dia as suas delícias, ó a palavra usada. Era cada dia as suas delícias, o prazer, a alegria do Pai de Deus, era com a sabedoria se manifestando, que era o Verbo. E aí lá em Coríntios você vai ver que ele é o mistério de toda a sabedoria e do conhecimento de Deus, Cristo. Continuando, verso 31. Folgando no seu mundo habitável. Só que ainda não tinha sido criados os homens, irmãos. Olha lá. Folgando no seu mundo habitável, achando minha delícia com os filhos dos homens, mas não havia tido a criação do homem ainda. Porque ele está falando de tudo anterior à criação do homem. Fala assim, na eternidade. Na eternidade. Quando eu fui eleito. Quando eu fui eleito. Em Cristo. Em Cristo. Na fundação do mundo. Na fundação do mundo. O texto de Provérbios 8. O texto de Provérbios 8 Fala que o Pai que o Pai e a sabedoria. E a sabedoria. Que é Cristo. é Cristo, O Verbo de Deus. O Verbo de Deus. Se alegravam. se alegrava Conosco. conosco. Ué. Tendo as suas delícias com os filhos dos homens.
Fala assim, ele se alegrava. Ele se alegrava. Cada projeto que ele fazia. Cada projeto que ele fazia. Então ele fazia um projeto para mim, fazia um projeto para você, para cada um de nós. E dentro do que ele fazia, projetando, fala assim, Deus não vê como eu vejo. Deus não vê como eu vejo. Fala assim, Deus vê como tudo concluído. Como tudo concluído. Glória a Deus. É assim que Deus vê. Por quê? Porque ele está na eternidade. Ele não vê como nós. Ele é aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir o Todo-Poderoso. Então ele está em todas as dimensões ao mesmo tempo. Para ele já está tudo feito. Glória a Deus. Para a gente ainda vai acontecer tudo. Para ele vê todos os momentos. Glória a Deus, aleluia. Ele já sabe como é o final. Glória a Deus. Quando você mesmo não acredita em você, ele está acreditando em você porque ele já sabe do final. Glória a Deus, aleluia. Ele investiu em você. Aconteceu. Aí fala para alguém que está do seu lado, fala, só basta você Basta você se posicionar e não sair da posição. não sair da posição, meu E irmão. tudo que Deus planejou Que tudo que Deus planejou vai acontecer. vai acontecer em nome do O Senhor. nosso Jesus problema é nós disposicionarmos. Verdade. O nosso problema é sairmos da vontade de Deus. Verdade. Esse é o nosso problema. Porque existe um plano eterno e ele só se cumpre se nós estivermos na vontade dele. Verdade, meu Deus. Verdade, Senhor. Fala assim, no tempo da pericorese, que palavra No tempo difícil, da né? pericorese. Os teólogos gostam de arrumar umas palavras difíceis, né, irmão? Tá gastando latim. No tempo da pericorese. Pericorese é o tempo em que a divindade coexistia eternamente. Um se alegrando com o outro, um comungando com o outro, um se divertindo com o outro. O Pai, o Verbo e o Espírito. Diga amém. Amém. Então esse é o princípio absoluto. Só que ainda não havia o princípio de Pai e Filho. Havia o ancião de dias, havia o Verbo, havia o Espírito. E eles se alegravam com todo esse momento criacional que eles iriam fazer. Glória a Deus, aleluia. Fala assim, fomos eleitos em Cristo. Fomos eleitos em Cristo. Então nem a queda de Satanás e nem a queda do homem pegou Deus de surpresa. Porque antes dele criar qualquer coisa, sejam céus e terra e tudo que neles há, isso inclui anjos e inclui seres humanos depois. Antes dele criar tudo, Efésios 1:4 diz, nos elegeu em Cristo. Em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo, antes dele criar tudo. Nós fomos eleitos em Cristo. Então, Deus já sabia que Satanás pecaria, Deus já sabia que o homem pecaria e já providenciou um plano de redenção para a humanidade. Aleluia. Olha só. Ué, mas se ele sabia que ia acontecer e tudo isso, por que ele faria? Por que ele não arrumou um jeito de que não acontecesse? Porque ele não criou ninguém de forma robótica. Nem os anjos, nem os homens. Os anjos tiveram poder de decisão, os homens tiveram poder de decisão. Verdade, meu irmão. Nós que decidimos. Só que os anjos tiveram uma tentação e uma provação. Os que se rebelaram com Satanás caíram eternamente. Fala, caíram eternamente? Caíram eternamente. Porque foram criados Porque foram criados na eternidade. na eternidade. Sem corpo. Sem corpo. Eles foram criados em um estado eterno. Quando eles pecam, eles se tornam pecadores eternos. Pecadores E eternos. os que decidiram pelo bem e pelo certo se tornaram anjos eleitos. Anjos eleitos. Agora, a humanidade não. Quando ela passou por tentação, ela não foi criada na eternidade. Ela foi criada dentro do tempo. Então você não virou um pecador eterno. Você virou um pecador momentâneo. Momentâneo, olha só. E aí você ainda tem um corpo, porque você não morre direto no espírito, alma e corpo. Você morreu espiritualmente com o pecado. Efésios 2:1, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com ele. Então, a morte primeira que houve do homem não foi morte física, foi a morte espiritual. Se desligou. O Espírito de Deus se desligou do Espírito do homem. Olha só. O homem perdeu a sua ligação com Deus, deixou de viver espiritualmente. Perdeu a vida espiritual. E aí depois vem a morte física. E só por fim a morte eterna, que não é
literalmente um cessar da vida, mas é a alma separada de Deus eternamente. Fala assim, morte na Bíblia? Morte na Bíblia Tem conceito de separação. tem conceito de separação. Por quê? Porque a morte espiritual é o separamento do homem de Deus, estando mortos nos delitos e pecados. Morte O espiritual. que faz divisão entre vós e o vosso Deus? As iniquidades. Nós Nós estamos separados de Deus por causa dos pecados. E Cristo teve que vir para arrumar isso. Certo. Para o Espírito Santo vir sobre nós, morar em nós, nós se ligarmos novamente a Deus. Diga amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Mas a morte física o que é? O espírito volta a Deus, o corpo volta ao pó. Jesus falou do destino da alma em Lucas 16. Ou vai para a eternidade com Deus, ou vai para a eternidade sem Deus, esta alma. Meu Deus. E aí, por fim, é o juízo. E aí a alma, o corpo, vão ser lançados no lago de fogo, caso seja condenado, sabe? Diga amém. Amém. Que é a separação eterna de Deus. Então, tudo dentro de um conceito de separação. Separação, morte espiritual. Separação de Deus, no sentido de não ter o Espírito de Deus. Então, está morto no pecado. Morte física. Separação do Espírito, da alma e do corpo. Da alma e do Morte corpo. eterna, a alma e o corpo separados de Deus eternamente. Olha só. Morte eterna, alma e corpo. Que é lançado no lago de fogo. Então, todo esse sentido de morte aí, no sentido de separação. O homem foi criado dentro do tempo e com o corpo, dando-lhe possibilidade de arrependimento antes da morte. Arrependimento antes da morte. Né? Então, por isso, antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos em Cristo. Então, houve um projeto de reparação para a humanidade que é Cristo. Então, na antiga aliança, que Cristo não veio, como que as pessoas eram salvas? Crendo no Cristo que viria. Glória a Deus. Sempre houve a esperança do Messias. Glória a Deus. Diga amém. Amém. Desde Adão, tá, irmão? Desde Adão sempre houve. Porque Deus fez a promessa daquele que viria e feriria a cabeça da serpente. Então, de lá para frente, sempre houve uma esperança na promessa do Messias. Amém. Então, pessoas sempre morreram crendo em Cristo, seja crendo no Cristo que viria, ou seja crendo no Cristo que já veio por nós, hoje em dia. Diga bem. Amém. Então, todo este projeto foi feito na eternidade. Deus sabendo que o homem, dentro das suas escolhas, faria as escolhas erradas. Mas deu uma oportunidade de arrependimento. Diga glória a Deus. Essa oportunidade é nossa. Né? Então, esse é o princípio absoluto. E depois temos o princípio criacional, que é Gênesis 1:1. O princípio criou Deus os céus e a terra, tal, você já entende toda a criação. Então, até então, não havia o tratamento de pai e filho dentro da eternidade. Deixa eu ver se eu acho aqui um texto rapidinho. Que não estava no meu pensamento falar sobre, mas acabou vindo. Então vamos tentar. Deixa eu ver se Glória a Deus, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo. Provérbios 30, verso 4. Provérbios 30, verso 4. Não, lê primeiro João 3,13, vai. João 3,13. 3:13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ó. Ninguém subiu ao céu. Senão o que desceu do céu, Quem? O Filho do Homem. que está no céu. Ele não fala estava, ele fala que está. Que está no céu. Glória a Deus. Ora, como ninguém subiu ao céu se Elias foi arrebatado? Como ninguém subiu ao céu senão que foi transladado? Do que Jesus está falando? Está se referindo
a Jerusalém Celestial? O trono de Deus? Olha do que Jesus está falando. Abre Deuteronômio capítulo 30. Porque não existe contradição nas escrituras, irmão. Qualquer contradição que você vê é uma aparente contradição. Você precisa estudar um pouco mais para descobrir onde está seu erro de interpretação. Promessa de redenção. A Bíblia não tem contradições, ela tem aparentes contradições, até que você estude ela melhor. Capítulo 30. 30, verso de número 11 até o verso de número 14. Porque este mandamento que eu hoje te dou não é inatingível Ó, para ti, o mandamento não é inatingível para ti, certo? nem está distante de ti. Não Não está está, longe. não está no céu, para que possais Ó, não está no... no céu, Hum. para que possais dizer: quem subirá ao céu por nós Ah. e trará até nós e nos fará ouvir, para que cumpramos. Ó, não está longe. Quem vai subir ao céu para trazer ela para cá? Sim. Certo? Não está além do mar, para dizeres: quem passará além do mar por nós e o trará até nós e nos fará ouvir, para que o cumpramos. Ah. Mas a palavra está muito perto de ti, em tua boca, em teu coração, para cumprires. Observa que hoje te... Segura aí. É aí mesmo, parou só até o 14. Fala assim comigo, fala assim comigo. Glória a Deus. Se quiser ler o 15 também, vai ler o 15. Observa que hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pronto, segura. A vida e o bem, a morte e o bem. Ó, fala assim, tudo isso está falando de Cristo. Está falando de Cristo. Mas como, pastor, que Cristo está aqui? Vamos ver nas palavras de Paulo. É Paulo que está falando, pra você não falar que eu estou inventando, que é coisa da minha cabeça, voz da minha cabeça. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vai lendo os textos, vai lendo os textos daí. Glória a Deus. Pra você ver que é igualzinho, irmão. É o texto que Paulo está repetindo. Jesus é do céu. Romanos 10, Glória a Deus. verso de número 6. Para você ver que é igualzinho, irmão. Ele só vai mudar um tiquinho que ele já vai dar interpretação. Mateus 10, verso 6. Se essas coisas foram-nos feitas Ô, Mateus, eu falei Mateus? Não, Romanos. Não, Romanos 10, 6. Tem hora que eu... A cabeça vai dar uma varia. Romanos 10, verso 6. Legal. Mas a justiça que é pela fé, Ó, justiça da fé, que é a que nós vivemos hoje. diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Ó, lembra a pergunta lá de Deuteronômio? A palavra tá, o mandamento está próximo, a palavra está próxima. Para que você não diga, quem subirá ao céu? Isto a fazer do alto a Cristo. Isto é, trazer do alto a Cristo. Trazer. Então, se eu falar, quem subiu ao céu, eu estou querendo trazer Cristo de volta, mas ele já veio. Ele já veio. Então, Deuteronômio era uma profecia sobre a encarnação de Cristo. Quando Jesus perguntou, ou afirmou, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, ele está se referindo ao texto de Deuteronômio. Por quê? Porque ele veio trazer a vontade de Deus, ele é a própria palavra, ele é o verbo, ele veio e encarnou. Então ninguém veio para trazer a vontade do Pai, é disso que ele está falando. Porque no versículo de João 3, né? O versículo de número 12, ó. Se não credes quando falo das coisas terrenas, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Aí ele fala, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu. Que era Deus, né? Então,
Estou falando de coisa terrena, porque não dá para mim falar das coisas de lá, porque eu vim para trazer as coisas de lá, mas por enquanto eu nem consigo falar delas. Então Paulo está dizendo, ó, pela fé você não pode dizer no seu coração, quem vai descer do céu? Porque o Filho do Homem já desceu do céu. Ele veio cumprir o que estava escrito em Deuteronômio. Ele desceu para ser a palavra encarnada. Verso 7. Pois que é o que Israel buscava. Não, Romanos 10, 7. Ou quem descerá ao abismo? Isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Só que lá em Deuteronômio ele não fala abismo, ele fala quem passará o mar do outro lado. Ele estava falando da morte. Da morte, mano. A morte de Cristo, quem passará o mar do outro lado, para que traga-nos e ouçamos. Então Cristo, ele desceu do céu e Cristo passou do lado de lá, que era profetizado como mar, mas para nós já sabemos que é a morte, porque Paulo já deu a interpretação. Quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. E aí ele vai continuar a mesma citação de Deuteronômio, porque lá fala, mas a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração, lá o versículo 8. Porém, o que ela diz? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Isto é a palavra da fé que proclamamos. E Deuteronômio 30 não está falando isso? Volta lá em Deuteronômio 30. Verso 14. Mas a palavra está muito perto de ti, em tua boca, em teu coração. para Então o que cumprir Paulo estava falando de Romanos 10, ele estava se referindo a Deuteronômio 30. Quem desceu do céu? Agora a gente já sabe, Cristo desceu do céu, a palavra desceu do céu. Quem atravessou o mar, que é ir ao abismo? Cristo fez isso no nosso lugar. Cristo fez isso. Então, quando Jesus está falando em João capítulo 3, versículo 3, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, ele não está querendo dizer que ninguém teve acesso ao céu, mas que ninguém subiu e desceu de lá para trazer a vontade de Deus, porque ele veio para falar das coisas celestiais. Meu Deus. Vocês estão aí de glória. Glória a Deus, aleluia. Aí agora você pode entender o texto que eu vou ler de Provérbios 30, porque se eu não preparo você com todos esses textos aqui, você vai achar que já existia ele como filho, mas não. O filho vai vir com a encarnação, mas Deus já profetizava sobre a vida do filho. Provérbios 30, verso 4. É aquele texto, Jimmy, que eu não lembrava. Eu achei. Provérbios 30, verso 4. Olha que lindo esse versículo. Verso 4. Tem gente que acha que em Provérbios não tem profecia. Aí você tem que ligar esse Provérbios 30, verso 4, com Deuteronômio 30, do 11 ao 13, João 3, 13 e Romanos 10. Vamos lá. 30, verso 4, quem lê? Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu? Segurou. Quem subiu ao céu e desceu? Quem subiu e desceu? Rapaz. Fala, do que fala isso? Do que fala Como que isso? fala isso? Da obra de Cristo sacerdotal, porque ele sobe ao céu para fazer o trabalho de sacerdote, depois ele desce, porque ele vai às partes mais profundas da terra. Mas ele teve que fazer a obra de sacerdote no tabernáculo celestial, tá, irmãos? Que ele é o sacerdote dos bens eternos, conforme está em Hebreus. Nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E ele teve que pregar até os espíritos em prisões, conforme Pedro disse, ele pregou os espíritos em prisões. Mas é assunto para outro momento. Eu só estou lendo um versículo aqui para dar uns entendimentos. Amém. Quem colheu os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas nos seus vestidos? Quem estabeleceu os confins da terra? Qual é o seu nome? O seu nome.
E o nome do seu filho, se é que o sabes? Ó, aqui ele está profetizando, vai ter uma encarnação. Fala assim, o nome de Deus. O nome de Deus. Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés. Que é eu sou. Eu sou o que sou, que era o que será. Que é o tetragrama, né? Que é isso aqui, ó. A transliteração para a nossa língua, é YHWH. No hebraico, é assim. Yehoa, Ae, Adonai. Yod, Re, Vav, Re. Yod, Re, Rav, Re. Como? Yod, Re, Yod, Vav, Re. Yod, Aqui, ó, Re, Yod Vav, é esse primeiro, parece uma sedezinha com flexo. Aí o Re é esse daqui. Yod, Re. O Vav parece um cajadinho, o outro é Re de novo. Yod, Re, Vav, Re. Yod, Que aqui é o YHWH. YHWH. Só que no hebraico escreve da direita para esquerda. No português, esquerda para direita. Aqui é transliteração. E aí as possibilidades de escrita, irmão, é só Yehová ou Yahvé. Que para nós, para ficar escrito de forma inteligível, Jeová ou Javé. Mas tem uns camaradas por aí que não tem base no hebraico nenhum, irmão, falando Ial e Alcha, esquece isso aí, cachaça. Nenhum professor sério de hebraico e grego tem essa possibilidade de pronúncia. Qualquer professor sério de hebraico e grego vai falar para você que não existe essa possibilidade de Ial nem de Alcha na pronúncia. Como é que escreve Yahvé? Yahvé. Yahweh. I-A-U. Ó. Não, Yahvé. Como é que escreve Yahvé? Yahvé. Ah! Eu coloquei embaixo. Eu vou gastar tempo escrevendo de novo. E se for Jeová, aí seria aqui, ó. Tá certo. Jeová. Tá bom. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá. Então, o Provérbios 30 já estava querendo mostrar que havia um projeto de pai e filho. Diga amém. Amém. Fala assim, mas como você prova? Mas como que você prova? Não, todos falam, como você prova? Como você prova? Biblicamente. Fala biblicamente. Biblicamente, Que só com a encarnação do verbo que só com a encarnação do Verbo vai ter o tratamento de pai e filho. vai ter o tratamento de pai e filho. Abre em Hebreus capítulo 1. Hebreus. Um 5. Hebreus capítulo 1, verso 5. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Tá vendo? E é uma pergunta. A qual dos anjos Deus falou, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Nenhum. Deus nunca falou isso para anjo nenhum. E outra vez eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Tá vendo? Eu lhe serei por pai, e ele me será por... Filho. Será? É.
Então, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Significa que não havia tratamento de pai e filho na eternidade, mas que passaria a existir. Um seis. Olha só. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, Que é Cristo. que é Cristo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Pronto. Então, quando ele coloca o filho, ele põe os anjos para adorar. Adorar o filho. Diga amém. Amém. Glória a Deus. E aí você lembra que na encarnação do verbo, quando Jesus nasceu, os anjos não apareceram adorando, cantando? Amém. Lembra que os pastores estavam no campo? Aham. Lembra nada. Eu li esse dia Então fala qual que é o texto. o texto. Já esqueceu. Lucas Lucas. Lucas 4. Você sabe? Lucas 3, 2. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? É uma pergunta com uma informação. Ah, você tá cheio de... Lucas 3 ou 2. Mas acha, ué. É tudo fácil também, não. Não, é 2. É 2, pastor. Capítulo 2. 3 é a genealogia, meu filho. Capítulo 2, versículo 8. Lucas 2, 2. Leia. Pode ler? Naquela mesma região havia pastores que estavam no campos, guardando o seu rebanho durante a noite. Um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram cheios de grande temor. Mas o anjo lhe disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Vai pro 13, porque não quero ler a história toda. De repente, uma grande multidão da milícia celestial. Oh, glória! Uma multidão das milícias. Eles não estão nem no céu, eles estão na terra. Glória a Deus. Eles vieram para a terra, porque o texto de Hebreus diz: e quando introduz no mundo o primogênito, diz. Vai, continua, meu filho. Todos os anjos de Deus A adorem. milícia celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, a quem ele demonstra sua boa vontade. Pronto? Você está aí? Os anjos desceram para adorar, para cumprir Hebreus 1. Louvado seja Deus. Então nós vemos que ele seria por pai e o verbo seria por filho, mas não era na eternidade. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, não era pai e filho, era Deus junto com Deus na eternidade. Deus junto com Deus. Na tal da pericorese que a teologia chama. Então, com a encarnação do verbo, ele passa a ser filho. Glória a Deus. E Deus, que nós chamamos de Jeová, que Jesus também tinha esse nome antes da encarnação, mas aí pela encarnação ele se torna o filho. Jesus, por causa da encarnação, se torna o filho. Louvado seja Deus. O verbo se torna filho. E agora nós temos o pai e o filho. Filho. E o Espírito Santo que traz a unidade das pessoas da divindade. Por isso que ele falava: eu e o Pai somos Um só. Por quê? Porque o Espírito ainda deixava a unidade da divindade. Mesmo com ele na terra, ele fala: ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que desceu do céu. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Por quê? Porque o Espírito trazia unidade. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está lá. Amém. Com a gente é assim também, irmão. Fala como? Como? Em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 22, diz que nós já chegamos ao Monte Sião Celestial. Olha, eu estou na terra. Mas o texto diz que já chegamos ao Monte Celestial. Como? Por causa do Espírito que está em nós. Aleluia, Jesus. Olha, glória Estamos a em Deus. unidade com o céu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Aleluia, Jesus. Então, agora você começa a entender o princípio de paternidade e filiação dentro da divindade. Dentro da divindade.
que não havia isso antes da eternidade, mas com a encarnação do Verbo, aí passa a existir o Pai e o Filho. Nesses termos, serem chamados desses termos, que é Hebreus capítulo 1, verso 5. Eu já estou com quase 1 hora de aula, você já não deu 1 hora de aula, só preparando o caminho ainda, não, não falamos tudo que tem que falar de paternidade. Tem alguém com relógio aí para mim saber a hora? Não. Então eu vou ver aquele da câmera aqui. Sei lá. Tem que fazer... Só o Pai Nosso. Só o Pai Nosso. Então, eu tenho mais... Nós vamos parar para almoçar hoje de meio. Ainda falta um pouco, pastor. Vai que vai, varão. Dá lugar para Jesus aí. Dá lugar para Jesus que eu vou dar aqui. Vou dar lugar para Jesus aqui, você dá lugar para Jesus aí. Então vamos lá. Então nós entendemos o princípio da paternidade e filiação do ponto de vista da divindade. Entre o pai e o filho. Só que Jesus, como filho, ele é o único filho legítimo e genético de Deus. Ele tem a gene de Deus. Aí essa parte é mais difícil de ser explicada. Unigênito do Então Pai. a gente vai ao máximo, dentro da capacidade humana, tentar trazer o máximo que é possível aqui desse entendimento. Então João capítulo 3, verso 16. Então Jesus é unigênito, Jesus é o primogênito da criação, é o primogênito dos mortos também. Primogênito da criação. É, que está lá em Colossenses 1,15. Então, agora o termo que nós vamos explorar é o termo unigênito, tá? Unigênito. Unigênito. Lê aí, João 3,16. 3? É, João 3,16. Glória a Deus. Vamos logo na meta com nossos filhos. Só esperança que está dando para nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito. Fala comigo, unigênito. Unigênito. Que é único da mesma gênese, da mesma genética. Então ele é o único que possui a genética divina. E da onde vem esse entendimento de que ele é o único que possui a genética divina? Nós estávamos lá em Lucas, né? Volta lá para Lucas. Lucas. Glória a Deus. O mesmo capítulo que estávamos lá, 2. Capítulo 2. Glória a Deus. Vamos para o 1, melhor para o 1. Lucas. 1,26. No sexto mês, o O anjo... sexto mês aqui é sexto mês do que? Você sabe? Sexto mês? É o sexto mês da gestação de Elizabeth, que na sua tradução está Isabel. Da mulher de A Zacarias. mulher de João.
Oh, de A mãe de Zacarias, João. perdão. A mãe de João. Mulher de Zacarias, exato. Então, no sexto Então mês é de o gestação. sexto mês da Isabel ou Elizabeth, depende da tradução. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida com um homem da casa de Davi, chamado José. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Salve, agraciada, o Senhor está contigo. Ao ouvir esta palavra, ela ficou perturbada e Segurou. Vai, continua, vai. e pôs-se a pensar sobre o que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai. Ele será chamado, não falou, ele é chamado, ele será chamado, porque a partir da encarnação ele tem que nascer para ser chamado disso. De filho. Amém. Será chamado Filho do Altíssimo. Então você pode chamar ele de ancião de dia, você pode chamar ele de Altíssimo, antes da encarnação, são formas. Vai. O Senhor Jeová lhe dará o trono de Davi, seu pai. Por quê? Porque ele tem descendência real de Davi. Por conta de José, né? Por causa de Maria, José não. Não? Por causa de Maria, filho. Ele não é filho de José. É filho de Maria. É filho de Maria. José não teve relação sexual com ela. Não, tudo bem. Você está viajando. As aulas da genealogia, você comeu bola em alguma coisa. Certo. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reinado não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isto, visto que eu não o conheço o varão? Olha lá, eu não tive relação com José. O anjo lhe Como vai respondeu: acontecer de eu ter filho? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Assim, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Será chamado Filho de Deus. Pronto. Então, não teve relação sexual. Só a sombra do Altíssimo cobriu ela, a virtude e o poder de Deus veio sobre ela para trazer no ventre dela, de forma milagrosa, sem relação sexual, a semente divina. Por isso que Gênesis 3,15 não diz que a semente do homem, diz a semente da mulher. A profecia de Gênesis 3,15, a semente da mulher, tu lhe ferirás o calcanhar, ele lhe ferirá a cabeça. Porque o certo é o que? A semente vem do Do homem, homem, porque e é a o homem mulher que é dá a o fértil. sêmen, a semente é o sêmen. E a mulher que é a terra fértil. E só que a Maria não era uma terra fértil. Fala assim, Maria era chamada na profecia de Isaías 53 Isaías, como terra seca. terra seca. Vocês nunca viram. Então vai lá. Eu não- Abre rapidinho. Isaías Eu 53? estou indo mais além do que vocês viram. Eu não pude falar. Nunca viu, né? Porque ninguém interpreta do jeito certo Isaías 53:2. Isaías 53:2. Por quê? Além do José não ter dado a semente, Maria era a terra seca. Até Jesus nascer. Vai, lê aí, 53:2. Porque cresceu como o renovo O renovo. diante dele, e como raiz de uma terra Raiz de seca. uma terra Seca. vai nascer de uma terra que é impossível nascer. Ah, sim. Porque ela não tinha tido relação, não tinha tido semente de homem, ninguém rompeu o ímen dela. Fala assim, para nascer uma criança, Para nascer uma criança, primeiro tem que ter o ímen rompido. E o ímen se rompe na penetração do homem e da mulher. Graças a Deus nós estamos só em adulto, dá para me falar de forma explícita. Você falou disso na aula passada, que o parto dela foi até mais sofrido por conta de não ter Calma!
Irmão, não tem como uma mulher ter filho se primeiro o ímen dela não for rompido. E para ser rompido o ímen, porque assim, cientificamente, o quadril da mulher só se abre para poder ter parto depois que o ímen é rompido. Se o ímen não for rompido, o quadril dela não tem possibilidade de se abrir para poder ter parto. E quando que o ímen é rompido? Quando a mulher perde a virgindade. Só que Maria era virgem. O ímen dela não tinha sido rompido. O parto de Maria foi um parto terrível, de dores terríveis. Tem um texto de Apocalipse 12 que fala de uma mulher que se veste do sol, que ela tem as estrelas como coroa e ela pisa na lua, que é um tipo das pessoas espirituais, mas aponta literalmente para Israel, porque Deus tem um tempo de cumprimento das promessas para a nação de Israel, e ela não está condicionada aos tempos e estações humanas, mas à vontade de Deus. Só que depois, aquela mulher, no decorrer do texto, também vai apontar para Maria. Porque aquela mulher, ela vai estar em dores de parto terríveis, e o dragão vem para lhe tragar o filho. Fala assim, o filho ia ser tragado pelo dragão. Ia ser tragado pelo dragão. E aí depois você vai ver na profecia dizendo que esse filho há de reger as nações com vara de ferro, que é Jesus. Abre lá em Apocalipse 12 para você ver isso aí. Tá, 12? Apocalipse 12. Ele ia ser tragado por conta do decreto do rei. Ia ser tragado. Mas é na hora do parto do filho, isso aqui. No parto? Não, ela não ia conseguir dar luz, irmão. Fala assim. Se Deus não intervém e vem fazer o parto de Maria, Jesus não nasceria. Primeiro, porque ela não tinha o ímen rompido. O seu quadril não pode abrir, não pode nascer filho. A criança morreria no ventre. O dragão, irmão, ele fica atento nos movimentos do mundo espiritual. E havia movimentos espirituais porque era Jesus que ia nascer. Então o dragão vem para tentar tragar aquele filho, porque está tendo muita movimentação no mundo espiritual. O que é isso? Quem é esse filho? Existia a possibilidade na cabeça do dragão, existia a possibilidade de ser a semente da serpente. Ele não tinha certeza, mas ele tinha noções. Você pode ver que ele luta contra Moisés, ele luta contra qualquer homem que foi existindo, levantado por Deus, para fazer os homens de Deus cair, Davi, todos. Era o mistério que estava oculto. Por quê? Porque ele não sabia quem seria a semente da mulher que feriria a sua cabeça. Então qualquer um que vai aparecendo, ele está lutando. E era mais um. Movimentado nas regiões celestiais que ele está querendo tragar desde o nascimento. Apocalipse 12. Vamos lá. Verso 3. Verso 4, aliás. Falando do dragão. E sua cauda levou após a terça parte das estrelas do céu. É o único texto da Bíblia que a gente sabe a dimensão de anjos que caíram do céu. Terça parte. Deus tem 3 partes de anjos celestiais. Vai. Um terço caiu. Ele lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. A mulher que havia de dar à luz. Para que, dando ela a luz... Só que vamos pro... Me perdoa, vai pro 12:2 antes. 12:2. Desculpa. Estava grávida e com dores de parto. E gritava com ânsias de dar à luz. Essa mulher gritando com ânsias de dar à luz. Está sofrendo. Aí no 4, o dragão veio e se pôs diante da mulher. Isso aqui é uma profecia de dupla referência, tanto aponta para Maria quanto para a nação de Israel. Vai. E o quarto, pastor? E a sua cauda... Já na parte, o dragão pôs diante da mulher.
E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger, arrebatando-o para Deus e para o seu trono. Pronto. Então, Cristo é esse filho que há de reger as nações com vara de ferro. Diga amém. Amém. Mas olha só que coisa tremenda, irmão. Ela estava com dores, o dragão apareceu para devorar o filho quando nascesse. Conseguiu devorar? Não. E o filho nasceu. Nasceu. Mesmo que estava com dores tremendas e parecia que não ia ter o filho por causa, você já sabe por quê, da constituição da natureza de Maria, porque ainda era virgem e o menino não tinha sido rompido. Então fala assim, mas onde mostra? Fala, cara, mas onde mostra? Mas onde mostra? Que Deus veio fazer o parto. Que Deus vai fazer o parto. Salmos 22. Salmo 22. Glória a Deus. Oh, glória. Deus. Irmão, a gente ensina a palavra, irmão. É teologia, mas é teologia da palavra, não é as teorias urbanas, não. Palavra. 22:1, para que você saiba que o salmo é um salmo messiânico. 22. E Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Lembra que Jesus falou isso lá na cruz? Eli, Eli, lema sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Que é o Salmo 22, verso 1. Fala assim, o Salmo messiânico. Salmo messiânico. Agora olha só o que ele fala do Messias nesse Salmo. Oh meu Deus! Leia Salmo 22, verso 9. Aleluia. Mas tu és o que me tiraste do ventre, Tu és o que me tiraste. tiraste. Ah, você tá de brincadeira. Fala assim, Maria. Maria, Segundo Apocalipse 12:2. segundo Apocalipse 12, Estava tendo dores terríveis. estava tendo dores terríveis. Falei, nós sabemos E nós sabemos que é porque o ímã dela não era rompido. Nós sabemos que ela que não era rompido. O quadril dela não podia se abrir. O quadril dela não podia ser. Jesus não podia nascer. Jesus não podia nascer. Então o Pai veio Então o Pai e veio, tirou a criança. tirou a criança. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Fez romper o ímã de dentro para fora no parto. Em Jesus. Se não tem uma intervenção divina, a criança não nasce. Não nasce. Vai lá, lê de novo. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando Oh, ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado, sobre ti fui lançado. desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Dá uma Glória a Deus, glória a Deus. Eu mostrei para aleluia. você no versículo 1 que é um salmo messiânico, isso aqui. Não é invenção de cabeça de ninguém, não. Glória a Salmo 71, verso 6. 71, Porque o versículo 6 do Salmo 71, ele encaixa com esse texto. glória a Deus, ô Senhor, me ensina, meu Pai. Aleluia. 71, verso 6. Por ti tenho sustentado, desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das estranhas da minha mãe. Estranho. O meu louvor será para ti constantemente. Glória a Deus. Fala assim, Jesus, Jesus, do ponto de vista o ponto de vista natural, natural, era praticamente impossível ser era humano. praticamente Impossível impossível. nascer. Ponto humano. Por isso que o anjo vai continuar falando com ela lá, Lu. Vamos continuar em Lucas, capítulo 1. Glória a Deus. É assim que se estuda a Bíblia, irmão. Glória a Deus. Com calma, Que Deus seja louvado. vendo ponto a ponto, com calma. Louvado seja Deus. Não precisa de pressa para estudar a Bíblia. Verdade. Muito bom. Lucas 1,34, a pergunta dela: como será isto? Pois não conheço varão algum.
Então, como esse não conhece varão algum, você pode colocar as informações aí. O ímen dela não tinha sido rompido. Você pode pôr informação. O quadril não poderia se abrir na hora do parto porque ainda o ímen estava intacto, não tinha sido rompido. O que aconteceu? Quando Jesus nasceu, Deus, o Pai, tirou o filho do ventre da mãe, fez o ímen romper de dentro para fora na hora do parto. Maria era virgem. Maria era virgem. Você falou, pastor, eu escrevi notar Isaías 53 o quê? Isaías 53 o quê? Falava que ela era terra seca? 53, 2. Onde que é? Raquel, você tá batendo na porta? Tá aberta. Ah, tá bom, obrigado. É que eu puxei, ela fica parecendo que tá travado, que é um ferro. 53 vezes. Vai. É agora, ó. O 1,35. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo que cobrirá com a sua sombra. Fala assim, o poder do Espírito O poder do e Espírito. a sombra do Espírito. E a sombra do Espírito. Então, Deus veio, cobriu ela com a sombra e o poder de Deus fez a semente divina ser colocada no ventre, dentro do óvulo, sem que houvesse relação. Fala, o que é a semente divina? O que é a semente divina? A alma do verbo. A alma do verbo. Porque no princípio ele era, O verbo Verbo. o verbo estava com Deus. Deus. e o verbo era. Deus. Glória a Deus. Então fala assim, a alma do verbo A alma do verbo já existia. já existia, Fala assim, mas foi colocada mas foi no colocada ventre de Maria. no ventre de Maria. Agora você consegue imaginar uma alma que já existia Meu Deus. na eternidade, sendo colocada em forma de semente, em um óvulo, sem que houvesse nenhuma relação, meu irmão. Nada. Nada. Só com a virtude e o poder de Deus. Glória a Deus. E teve que crescer, sendo que já existia, né? Como criança, passar pelas fases. É mistério, não. Aí o anjo está respondendo a pergunta de Maria. Eu não tenho conhecido o varão. Aí ele falou, a virtude vai vir, o poder vai vir. Verdade. A 1,36. Sua parenta, Elizabeth ou Isabel, concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que foi chamada estéril. 1,37. Porque para Deus, Nada é impossível. Oh, olha lá glória. fora. Eis aqui a tua Nada serva. é impossível. Cumpre-se a sua palavra. Para Deus é tudo possível. Glória a Deus. Meu irmão, de forma miraculosa. Tem como explicar? Não tem como Não tem explicar. como explicar. Uma alma divina que já existia foi colocada em uma forma de semente dentro do útero de Maria. Tem como explicar isso? Não tem. Mas para Deus, Nada é impossível. a mulher estéril da luz, a mulher que é virgem da filha. Aleluia. Glória a Deus. E uma alma que já existia na eternidade é colocada em forma genética. Genética. Como isso? No ventre de Maria. É Deus mesmo. Fala assim, a genética divina A genética é divina a alma é a alma do verbo do verbo no útero de Maria. no útero de Maria. Então você não pode pensar em um sêmen como sêmen humano. Não é sêmen. Deus não colocou sêmen nela. A semente divina é a alma A do alma verbo. do verbo. Não é um sêmen. Divina é a alma do verbo. Não foi um sêmen colocado, foi uma alma semeada. Alma semeada. Glória a Deus. Então por isso que ele fala, a profecia de Gênesis 3,15 diz que é a semente da mulher. Porque não tinha Mas a semente. mulher não tem semente, a mulher tem óvulo. A alma foi semeada no óvulo. Diga bem. Amém. Então a gente não sabe como que foi feito isso, porque não tem como explicar. Mas ele cresceu como uma criança normal dentro do ventre dela. Porque o homem normal foi feito a partir do pó da terra. Adão, fala assim, Adão. Deus formou o corpo, Deus formou o corpo, depois soprou o fôlego de vida, depois soprou o fogo de vida, e o homem tornou uma alma vivente. E o homem tornou alma vivente. Está lá em Gênesis 2,7. Soprou o Senhor Deus o fôlego de vida nas narinas do homem, e o homem se tornou uma alma vivente. Já estava lá o corpo, Deus foi e soprou o fôlego de vida, que é o espírito humano, e o homem tornou-se uma alma, a terceira elemento. Então, espírito, alma e corpo. Está lá.
Só que a partir daí, depois que Adão adormece, Deus forma a mulher do lado dele, todo ser humano que vai nascer tem uma lei divina. Tem que ter uma semente humana e um óvulo humano. Então, são os gametas, né? Tem a semente, que é o sêmen do homem, e o óvulo da mulher. Colocou o sêmen no óvulo, então nasce uma outra alma vivente. Diga amém. Amém. Só que Jesus foi diferente, porque não teve semente humana, não teve sêmen. Foi semeada uma alma direto dentro do óvulo. 100% homem, 100% Deus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Para com esse negócio de 100%, 100%, que é esquisito. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. É esquisito. Esse termo, teologicamente, ele é estranho. Verdadeiro Como homem, você é 100% Deus e 100% homem. Ou você é 100% Deus ou você é 100% homem. É verdadeiro. Glória a É Deus. verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele foi Deus de verdade e foi homem de verdade. Foi Deus de verdade, foi homem de verdade. Não tem como ser 100% cada um, viu? 200%. É meio ilógico a forma de... O entendimento dá para entender o que está querendo ser dito. Mas não é dito com propriedade. Quando você fala verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é melhor. Melhor, verdadeiro Deus e verdadeiro O homem. entendimento é melhor. Glória a Então ele tinha verdadeiramente a natureza divina porque o verbo se fez carne. E ele tinha a verdadeira natureza humana porque ele se fez carne. E Filipenses 2,6 diz que estando na forma de Deus, não teve usurpação cerebral a Deus, mas despojando-se da sua glória, tomou a forma de Glória a servo. Deus. Fala assim, o que é despojar da glória? O que é despojar da glória? É abrir mão É abrir daquilo mão. que ele possuía. O que ele possuía? Qual é a glória divina? Os atributos. Os atributos. Ele não perdeu os atributos. Fala assim, ele nunca Ele perdeu. nunca perdeu. Fala assim, ele deixou de usar Ele deixou de usar por um tempo. por um tempo. Então, no tempo da sua encarnação, ele não usou a eternidade. Por quê? Porque ele submeteu-se ao tempo humano, Ao de tempo nascer, humano. de estudar, de De obedecer, obedecer. até a morte e morte de cruz. Ele se sujeitou ao tempo humano. Ele é eterno, mas abre mão de estar no estado eterno para estar dentro do tempo do homem. Dentro do tempo do homem. Ele deixou de ter eternidade não porque ele é Deus, ele deixou de usar o atributo da eternidade. A onisciência. Por quê? Tem texto que diz, sabia o que havia nos seus corações, porque ele estava com a plenitude do Espírito nele. E na sua obra como homem, ele fazia tudo pelo Espírito. Quando ele foi ao deserto, ele foi pelo Espírito. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Tudo que ele fazia no seu ministério, Foi fala tudo assim, pelo fazia pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Fala qual é a prova? Qual é a prova? Que ele não saiu para fazer nada Que ele não até saiu que pra fazer testificasse que o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Deixa Mas ele já tinha o Espírito de Deus antes, desde o nascimento ele tinha o Espírito Santo. Mas aquele texto em que ele batizado, o Espírito desce em forma corpórea sobre ele, fala o que significa. O que significa? Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque me ungiu para pregar. Só depois daquele momento que ele começa a pregar. Olha só, cara. É correspondente a Isaías 61, ele esperou a unção da pregação. O Espírito de Deus já habitava nele desde o nascimento, porque ele nasceu nascido do Espírito, porque foi o Espírito que o cobriu, o Espírito colocou a alma divina no corpo, mas ele só começa a fazer a obra depois da unção. A unção aconteceu quando o Espírito repousou sobre ele em forma corpórea. Pra também mostrar que tem uma ordem das coisas, né? Ele fala assim para João, deixa para que... Quem sou Cumpra-se eu? a justiça. Para que se cumpra toda a justiça Isso, de Deus. porque tem que cumprir. Isaías 61 tem que acontecer. Para ele sair pregando. E aí, vai. E também eu tinha outra pergunta, né? Que você foi lá em Mateus 4, né? Ele é tentado a usar o poder que ele tinha. Já sabia que ele era o filho de Deus, né? Ele foi tentado a usar o poder que ele tinha lá, né? É que o diabo queria que ele mostrasse a divindade. É. Mas ele veio se esvaziando dos atributos da divindade. É disso que eu estou falando. Então ele não usa os atributos divinos enquanto homem. A onipotência. Quando ele falou para aquele paralítico, perdoados estão os teus pecados, aí o povo, quem é esse que diz que tem poder para perdoar pecados? Aí ele fala,
para que saibam que o Filho do Homem na terra, ele não fala o Filho do Homem do céu, ele fala o Filho do Homem na terra tem poder para perdoar pecados. Aí então ele te diz, ele fala, levanta da cama e anda. Só para eles verem que ele tinha poder para perdoar. Mas como Filho do Homem, e não como Deus, Como filho. como Filho. Então a encarnação, mesmo tendo eternidade, ele deixa de usá-la para o período da sua vida na Terra. Mesmo tendo onipotência, ele deixa de usá-la durante seu período na Terra e anda no poder do Espírito. Mesmo tendo onisciência, ele deixa de usá-la enquanto está no seu período encarnado da Terra. E a onipresença é a mais fácil de perceber que ele deixou de usar. Porque se ele estava na Galileia, ele não estava em Jerusalém. Se ele estava em Jerusalém, ele não estava na Galileia. Não tinha como ele estar aqui e lá ao mesmo tempo, por causa da encarnação que limitou-o. Mas ele deixou de usar não porque não tinha. Se ele quisesse, ele poderia se manifestar. Mas ele não faz isso. No Monte das Oliveiras. Pedro, se eu quisesse, mandaria, como é que é? Quantas guarnições? Pediria, mas ali ele está falando ainda como filho ainda. Ele falando como Se eu filho. quisesse, eu pediria. Mandava um monte de anjo aqui. 12 legiões. 12. Que são de torno de 3 a 6 mil, que era a legião romana. 3 a 6 mil soldados. 12 legiões, 12 vezes 3. 3, 2, 6, 3, 1, 3. 36 mil. 36 E aí se mil for anos. por 6 já aumentou. 16, 12. 72 mil. Que só uma possibilidade que estão falando. Então, aí tem um texto que Pedro fala assim, Atos 10, 38, se não me falha no ar. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aquilo lá prova cabalmente que tudo que Jesus fez no ministério dele foi no poder do Espírito Santo. Combina com Isaías 61, 1 e Atos 10, 37 ou 38, se não me falha a memória. Então, diga amém. Amém. Então, mesmo sendo Deus, ele deixou de usar os atributos divinos enquanto homem para fazer tudo no poder do Espírito Santo. A minha última pergunta. Fala assim, por isso, ele nos ensinou que é possível, vencer como homem. Vencer como homem. Por isso que ele teve que encarnar e fazer tudo como homem, para mostrar para você que é possível vencer como homem. Fala assim, eu só preciso ser guiado pelo Espírito, andar no Espírito. Por isso que Paulo fala, se viverdes no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Olha só. E aí, se você não cumpre a concupiscência da carne, você não peca. Se você não peca, você faz a vontade de Deus. Ô, glória. Andar no Espírito. Então, a nossa possibilidade é viver no Espírito. Viver no Espírito. Deixar o Espírito Santo guiar, deixar o Espírito Santo agir dentro de nós de forma a nos conduzir na vontade de Deus. Glória a Deus. A lei do Espírito e de vida me livrou da lei do pecado e morte. A lei do pecado e morte no ser humano é normal, porque todo mundo peca e morre. Mas a lei do Espírito e vida faz a gente romper com o ciclo de pecado e morte. Olha só. Fala assim, eu preciso, como crente, viver a vida no Espírito. Viver a vida no Espírito. Então agora você já sabe como que passou a existir Pai e Filho dentro da comunicação divina e a filiação do Pai e do Filho. Quando a gente voltar na próxima aula, aí a gente fala da nossa filiação. Vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz com essa aula, diga Ô, glória a glória. Deus. Amém. Glória a Deus. Não, glória a Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga amém também. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Que Senhor. Deus seja louvado. Ô Pai bendito, Obrigado, Jesus Cristo. Emaná, Súria, Malacalabá, Ensina, Senhor. Teve Calabás, Teve Calamai, Ele anda lá, Subi, Camaracaxebe, Caná, Terione, Crede, Suieva, Sidereva, Sabá, Terabás, Te Calabá, Glória a Deus. Terione, Sol, Rebencho, Derecanto, Levasto, Quenereva, Terione, Cho, Derevasso, Yeremandereva, Glória a Deus. Ora, mas te calabada, como sou viandereva. Obrigado, Deus. Queremos te agradecer, meu Pai Celestial.
por esses momentos com a tua palavra. Podemos ter aprendido tanto, mas tanto, Senhor, através da tua palavra. Oh, meu Deus, como o Senhor é bom conosco, como o Senhor é bom. Nós não merecemos tanta bondade, nós não merecemos tanta misericórdia, nós não merecemos tanta graça, tantos livramentos. Nós te glorificamos por isso, te agradecemos por isso e te pedimos: mantém sobre nós a tua misericórdia, mantém sobre nós a tua bondade, mantém sobre nós a tua longanimidade, mantém sobre nós a tua graça, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te dar graça para esse momento de oração. Também queremos agradecer, Pai, pelo alimento. Glória a Deus. O alimento que já está posto, Glória a Deus. aquilo que vai ser servido para cada um de nós. Nós queremos te glorificar, Senhor, pela bênção que tens preparado para esta casa. Ó Deus, continua multiplicando toda sorte de bênçãos, ó Pai, sobre esta casa, as provisões dos alimentos. Ó Deus, visita cada um dos mantenedores, cada um dos que são usados, dos doadores. Ó Deus, que a tua bênção se multiplique sobre estes também. No nome poderoso de Jesus, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, Bate palma para aleluia. Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Oh, amém. Oh, Deus, já está orado, hein? Já está orado. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos ver que hora que a gente termina a aula. Aí dentro dessa pouco a gente estabelece. Glória a Deus, aleluia. Sua pergunta era